Olá, Trailblazer, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui que vamos falar um tema muito interessante aqui. Eu acho que é um tema que abrange muito o universo Salesforce, que é o Service Cloud. Já escutou falar disso daí? Ficou interessado? Então vamos embarcar nesse papo aí. Eu, Felipe Moreno, Thiago Schmitz, Fala galera. maravilha, e como sempre, Guilherme Monteiro, a nossa parceria aí. E aí, galera, tudo bem? Falamos de marketing cloud essa semana, só hoje vai falar de service cloud, né? Com certeza, já mais um integrante da família aí, Salesforce. E aí, lá nos bastidores, como sempre, Bruno Passos, o Brunão e Tayan Guerra também, sempre dando suporte aqui pra gente, para que entregue conteúdos aí para você. Nosso entrevistado de hoje, contamos com a presença ilustre do Douglas. Douglas, atualmente, ele é analista de negócios, sênior e funcional também, Salesforce, então é um cara que a gente já sabe que a gente está entrevistando muitos funcionários, muitos colaboradores híbridos, e o Douglas não está muito diferente disso. Então, o Douglas ele é um analista de negócio, sênior com funcional. Ele é formado em informática, possui MBA em Agile de Product Manager. Então, você vê que o cara não está de brincadeira aí, não. Tem duas certificações Salesforce, uma admin e uma Service Cloud Consultant. E além de DevOps, Design Thinking, então ele vai trazer bastante conteúdo para a gente aí, bem legal. Bom, Douglas, seja muito bem-vindo. O episódio hoje é seu, não tão diferente quanto os outros episódios. Você vai deixar uma música para os nossos ouvintes aí. Que música você deixa para a galera? Fala, pessoal, tudo bem? Essa música é sensacional, eu curto pra caramba, é Beautiful Day do YouTube. Sensacional. Fantástica música. Fantástica Bela mesmo. escolha. Bela escolha. Fiquem aí com U2, Beautiful Day. Excelente escolha, Douglas. Maravilha de música. Adoro U2. Bom, agora a gente no primeiro bloco, como sempre, a gente vai falar um pouquinho, antes da gente entrar no tema Service Cloud, fala um pouquinho para a gente da sua trajetória, como que é a sua carreira aí. Bom, eu comecei minha carreira em TI em 2010, então estou fazendo aí quase 11 anos de carreira, e a primeira empresa e única empresa que eu trabalhei de TI foi a consultoria que eu trabalho hoje. Então, eu estou há 10 anos na mesma consultoria e ela é 100% focada em Salesforce. Então, a ideia da consultoria é que ela seja uma especialista em Salesforce no Brasil. Então, eu não sabia o que era cloud, nunca tinha ouvido falar de Salesforce, e eles nos chamaram para fazer uma academia, nos treinaram desde o zero no Salesforce. Era o período, eu falo que é o período pré-Classic. Quem usou o Classic aí e curtiu bastante, eu peguei o período pré-Classic, que era bem complicado. E quando chegou o Classic foi uma melhoria e tanto, e agora o Lightning, então, estamos voando, né? Então, eu comecei em 2010, eu foquei para o lado funcional, não me envolvi com o desenvolvimento. Então, eu trabalho com toda a parte declarativa. Eu costumo brincar com o pessoal que trabalha comigo, que eu falo, eu sigo bem a filosofia Salesforce, né? No code, out of the box. Procuro fazer tudo standard e eu faço análise de negócio. Então, eu comecei a crescer na empresa, aprender mais do Salesforce. Em 2016, eu tirei a certificação de admin. Em 2017, eu tirei de Service Cloud, que é o que me trouxe aqui. E estamos aí, né? Hoje sou sênior, trabalho já trabalhei com sales, com service, trabalhei hoje eu estou trabalhando com CPQ. Então, a gente está, como eu sou consultor, eu trabalho com diversas nuvens da Salesforce e isso é muito interessante porque é o nosso universo, né? Com certeza. Douglas, o seu primeiro contato com o Salesforce foi em 2010. Foi em 2010. Tá, No legal. Aí, começo, agora eu vou pegar aqui o cara aqui que eu sempre falo com ele, que era um cara que ele tinha. Como que você aprendeu Salesforce na época de 2010? Tinha o Trailhead? não tinha, cara, sofri, aprendi apanhando para valer. Eu costumo falar que muitas vezes a gente chegava no cliente, pegava os box dele, ver como funcionava. Tinha um nível claro e que dava o passo a passo igual o Trailhead faz hoje. Então, hoje você consegue criar uma org.
direto um Trailhead Playground, direto dentro do Trailhead. Então, tem muita facilidade hoje. Naquela época, a gente pegava o manual em inglês. Às vezes, a gente teve que ir para São Francisco. A diretoria da empresa foi para São Francisco, trouxe material para a gente começar a ler e entender como fazer as coisas. Mas a maioria das coisas era no hands-on. É Então, era verdade. bem raiz. Tinha um livro de Salesforce para desenvolvedores, muito semelhante ao que era o App Builder hoje, aquele conteúdo do App Builder, mas isso imagina lá atrás, era livro, tá? Impresso, livro mesmo. E tinha também Exato. Salesforce for Dummies, né? Ainda existe for Dummies, né, na verdade. Ainda existe, mas acho que já deve estar, não deve estar 100% atualizado, né? Mas isso era o que tinha antigamente Existiam. fora o Help, né? Na época lá, eu lembro que o Help você conseguia fazer a impressão de todo o Help, tá? Você primeiro dava um livro tipo 6.000 páginas, algo assim. Você conseguia, se você quisesse, eu tinha ele em PDF. De vez em quando tinha que atualizar, né? Eu baixava o PDF do Help lá, coisa pra caramba. É, É como se você tirasse o Release Notes, mas pensa que você tirasse o help completo de todas as funcionalidades, detalhe a detalhe. Pensa na brochura. E se você quiser ter ideia da timeline, em 2008 a Salesforce lançou Visual Force Page. O Douglas começou a trabalhar em 2010 com Salesforce, 2 aninhos simplesmente, quando era o ápice do desenvolvimento web. Então, parem e exato. pensem no tempo. Eu lembro que tinha uma impressão, né? Na verdade, era um card, como se fosse um cardápio desse especificado com a sintaxe do desenvolvimento em Apex e Visual Force. Então, você queria, você ficava virando, olhando de um lado e de outro para aprender a desenvolver. Muito bom, ainda bem que evoluímos, né? Com certeza, né? Ô, Douglão, hoje como consultor, a gente faz aqui, colocou aqui na nossa pauta de consultor Service Cloud, mas pelo que você comentou, você acaba abrangendo outras soluções também em Salesforce, outras nuvens aí, vamos dizer, mas hoje você se enxerga muito como um cara de tecnologia ou um cara de negócio? Eu me enxergo como um cara mais de negócios. Embora minha formação seja de TI, eu não sou aquele cara muito técnico que desenvolve e sai codificando. Eu ainda consigo fazer algumas análises, faço umas classes de teste, mas o meu foco mesmo é a parte de negócio. Eu faço análise funcional, analiso os requisitos e eu procuro sempre que eu pego um projeto novo, alguma implantação de sistema, eu procuro olhar aquele processo e tentar melhorar ele. E como eu conheço bem o Salesforce, como eu conheço como o Salesforce funciona, quando você encara um processo, você já olha e já sabe como aplicar isso dentro do Salesforce. Então, eu procuro fazer isso de uma forma que melhore o processo para o cliente, melhore o processo para a empresa que eu estou prestando serviço e também que seja funcional e bem utilizado dentro do Salesforce. Ô Doug, aí vai minha primeira pergunta, eu quero saber sua opinião, por você ser mais um cara voltado de negócio, que conhece tecnologia, depois a gente pode deixar o link aqui na descrição também, a Salesforce tem um site apartado somente falando de Citizen Development, ou seja, trazer pessoas que são de negócios para o mundo de TI. E aí muito se diz de tirar a responsabilidade de TI e passar para negócio. Mas na verdade tem um quadrante da Gartner que ele acaba colocando que exatamente não necessariamente você precisa ser de TI para desenvolver dentro da ferramenta. E aí entra muita questão de conceito de trailblazer, de você ser disruptor da tecnologia, de você sendo de negócio e ao mesmo tempo podendo customizar a sua feature, coisas que pessoas dentro de um departamento às vezes faziam numa planilha de Excel, tinha um sisteminha proprietário, fora da regulamentação da empresa, fora da questão de segurança. Então, a Salesforce acaba trazendo, até pelo ecossistema, muito dessa questão de System Development. E você sendo de negócio, você já teve alguma experiência em relação a ter que disseminar ou a ter que ser um evangelizador para o negócio aprender tecnicamente para saber pedir melhor? Teve algum tipo de experiência assim? Não necessariamente. Eu acho isso até legal da parte da Salesforce, mas também é um perigo. Por quê? Quando você joga essa responsabilidade na mão de negócio, ele não tem visão nenhuma de arquitetura
e a gente está falando cloud. Então, você tem que tomar o máximo cuidado com a arquitetura. Então, você, pela facilidade da ferramenta, qualquer pessoa consegue desenvolver. Então, eu conheço muitas pessoas que vieram de outras áreas, da área de economia, engenharia, e começaram a desenvolver em Salesforce, fazendo toda a parte declarativa e se saíram super bem. Mas falta aquele quesinho de arquitetura. Então, eu acho que você consegue colocar na mão das pessoas, deixar eles e impor também alguns limites que precisam ser observados por causa do fato da arquitetura em cloud. Eu super concordo. Isso, na verdade, ele é um programa composto de 9 pilares, né? Então, tem toda a questão de conceito de governança, alinhamento, estratégia, colaborativismo em relação à equipe que, de fato, vai ser um desenvolvedor profissional versus esse usuário de negócio que vai desenvolver, né? E está muito mais voltado no sentido de requisitos pequenos que agregam valor, mas não tem complexidade técnica. Por exemplo, deixar o cara criar um relatório customizado em produção que vai lhe adiantar muito em relação do que ele ficar extraindo dado via carga e fazendo Excel. Ou, por exemplo, criar uma list view que vai deixar ele poder ver o dado de maneira muito mais rápida, né? E aí esse processo pode ser evolutivo, mas com certeza sempre estar de mão andada com TI para ter uma visão muito mais arquitetural e colocar também diretrizes desse programa de governança são extremamente necessárias para que isso aconteça de forma orgânica, né? Legal. Eu não sabia que era nesse nível. Nesse nível, eu já praticamente todos os meus projetos, eu sentava com o usuário e explicava ponto a ponto, até para ele se sentir confortável com a ferramenta. Então, eu treinava, ensinava a criar modo de exibição, relatório é o padrão, né, o default. Então, é bacana isso. Isso aí eu concordo bastante. Vou até me informar mais sobre esse programa da Salesforce. Legal. Levar adiante isso, que é muito bom. Esse tema é polêmico, Gui. Isso cabe até um episódio só sobre isso mais para frente, porque a gente tem lá os níveis, né? Existe clientes que Nível de maturidade, né, Tiagão? já estão tentando já fazer mesmo, criar objeto, campo, e num nível mais a fundo ali. E eu também tenho minhas ressalvas, não que seja impossível, né? Mas acho que tem critérios que tem que ser avaliado aí realmente. Mas isso é um tema longo, hein? É bom dar autonomia, mas nem tanto, né, Ti? É isso aí. Aí, já criamos uma agenda apartada para falar só disso. Verdade. Vai ter Um tema bem bastante polêmico, discussão. inclusive. Douglão, voltando um pouquinho lá dentro de sua carreira, qual foi o projeto que você atuou ou participou, enfim, que foi mais inovador? E se ele era Service Cloud? Como a gente está falando muito sobre o Service Cloud e você trabalha com outras nuvens também, mas qual foi o projeto mais inovador que você trabalhou e se ele era Service Cloud? Sim, era Service Cloud. É o projeto mais inovador, assim, que eu desenvolvi bem melhor minha capacidade, que eu consegui evoluir bastante, foi bem desafiador ele. Foi a implantação de um projeto de abertura de contas PJ em um grande banco do Brasil aqui. Então, toda a parte do back-office foi feita dentro do Salesforce. Não sei se vocês conhecem, mas quando você abre uma conta ou faz uma manutenção de conta corrente, você precisa apresentar uma série de documentos. Hoje, com os bancos digitais, isso deu uma reduzida. Mas o projeto que eu fiz num banco tradicional, você precisa apresentar muitos documentos, por exemplo, como o cartão do CNPJ da empresa e até o contrato social. E o contrato social é onde ele demanda todos os poderes que cada um dos membros da diretoria tem sobre aquela conta daquela empresa. Então, como que eu traduzo um documento jurídico para dentro de um sistema digital? Esse foi um desafio enorme. Dentro do banco já existia um sistema que fazia isso, a gente acabou absorvendo ele dentro do Salesforce e foi muito interessante. Então, a gente tinha toda a parte do back-office fazendo a concessão de poderes, né? Que lá chamava Sistema de Poderes e Alçadas. Eles davam os poderes para cada um dos membros da diretoria. Isso tinha data de vencimento do mandato, tinha os níveis que esses diretores financeiros, diretores de tecnologia poderiam atuar dentro daquela conta. Então,
A gente gastou praticamente um ano e pouco aí para fazer esse. Completamente coerente com a complexidade que você acabou de falar, tá? Eu fiquei aqui já pensando assim, porque esse tema de tratar anexos, né? Fora deve ser É, o tamanho do documento, que um contrato social aí, ele pode ter tamanho, pode ser pequenininho, dependendo da empresa, pode ter uma carreta de folhas, né? Então isso aí realmente tema pesado, hein? Tema é. pesado. Ainda Não mais dá você para tem, fazer. ainda você tem que ter uma curadoria, né, Tida? A questão porque bem provável tem um OCR lá que fica lendo lá quais são as palavras-chave para você criar lá o case, enfim. É bem forte mesmo a questão de curadoria, né? Também. Então, a questão dos documentos, a gente não armazenou no Salesforce justamente por isso. Primeiro que, por legislação, nem todo tipo de dado bancário você consegue colocar em nuvem que não esteja dentro do servidor do próprio banco. Então, a gente fazia uma integração e exibia em tempo real. A gente buscava a imagem e trazia todas as imagens daquela empresa para que ele pudesse fazer análise em tempo real. Mas a parte de poderes e alçadas era assim dentro do Salesforce. Muito maneiro. Bacana, bacana. E aí, Trailblazer, tudo bem? Vocês estão gostando aí do papo? Bom, então fica ligado aí que no próximo bloco a gente vai trazer muito conteúdo sobre Service Cloud. Já escutou falar? Não? Então agora você vai ficar sabendo na ponta da língua o que é o Service Cloud. E para você ainda que não faz parte do grupo lá do WhatsApp, acessa o linkzinho aí embaixo aí e faz parte lá do grupo da Ohana mais animada do Brasil. Beleza? Fica ligado aí, até o próximo bloco. Estamos de volta aqui, falar um pouquinho agora sobre Service Cloud. Dogão, explica pra gente aí o que de fato é este bendito Service Cloud. Bom, Trailblazers, como vocês já conhecem, a nuvem principal da Salesforce é a Sales Cloud. Então, é a nuvem de vendas da Salesforce. E o foco dela sempre foi maior nessa nuvem. Mas eles decidiram expandir e começaram a criar outras nuvens. A nuvem de Service Cloud é a parte referente ao atendimento ao cliente. Tudo que envolve o atendimento ao cliente é tratado na nuvem de Service Cloud. Então, a nuvem de vendas, ela olha para o lado comercial e a nuvem de Service Cloud, ela olha para o lado do atendimento, do pós-venda. Então, essa é a importância da Sales Cloud. Eu considero que ela é a segunda nuvem mais importante da Salesforce, no contexto atual. Douglas, qual que é a principal vantagem do Service Cloud comparado com outras? Porque assim, pelo que você comentou agora, o Service Cloud basicamente é uma solução de CRM, né? Que é onde você tem aquela visão do cliente, você consegue dar um atendimento mais assertivo e mais personalizado para ele. Qual que é a principal vantagem do Service Cloud com outras soluções de CRM que existe aí no mercado? Exatamente. Eu costumo falar que o mundo está em constante mudança e numa velocidade assustadora. E antigamente o poder estava na mão das empresas e agora temos uma revolução que o poder, com as mídias sociais, a informação chegando, o poder passou para a mão do cliente. Então, Philip Kotler, ele diz que conquistar um novo cliente custa entre 5 e 7 vezes mais do que manter um atual. Essa eu acho que é a importância fundamental do Service Cloud, porque você está fazendo o bom marketing, né? Que começa no ótimo atendimento. Então, quando você dá ao cliente o atendimento que ele merece, o respeito que ele merece, ele vai fidelizar na tua empresa e você não vai precisar gastar 5 ou 7 vezes mais para reconquistar esse cliente. Então, eu acho que essa é uma nuvem importante e com relação aos demais CRMs, eu não vejo que tem algum que se aproxime do Salesforce nesse quesito. A Salesforce ela evoluiu muito na questão do Omnichannel, ela deu um avanço muito grande e tem muitos canais que estão se conectando exatamente com o Service Cloud. Então, eu acho que a parte de Service Cloud ela é muito importante, tanto quanto a parte de vendas, Eu vou te dizer principalmente por causa dessa revolução no mundo com os clientes. te dizer aí que lá no Gartner, lá, o seu esforço aparece sozinho lá na frente, né? Assim, bem distante dos demais. O segundo lugar está muito distante. Então, assim, realmente
a evolução, né, do CRM como um todo tá em nuvem, né? Quando a gente fala de CRM em nuvem, né? Ele está bem à frente de todas as outras soluções. E outra coisa complementando esse dizer, Tiagão, é em relação ao tempo do cliente mudou, né? A maneira que o cliente gosta de ser atendido mudou, ele gosta de ter multicanalidade. Por outro lado, para a empresa também, manter um call center não é barato. Então, você implementar um tipo de ferramenta como o Service Cloud, ele ajuda a reduzir custos, o tempo de chamada que um atendente tem com o cliente, né? O First Call Resolution, ou seja, se aquele primeiro atendimento já resolveu o problema do cliente em primeira instância, não precisou escalar, manter o caso aberto, ou seja, fazer toda a tratativa posterior a esse primeiro contato com o cliente. E muitas vezes, agora com a inteligência artificial, esse atendimento nem é direcionado para o humano, né? Ele começa dentro da plataforma com a inteligência artificial, com um chatbot, por exemplo, e muitas vezes nem é direcionado para o humano, porque o chatbot já foi programado de maneira que ele consiga responder à ajuda desse cliente. Então, tudo mudou, né? E aí entra a pandemia ajudando a impulsionar isso tudo, né? Seja o atendimento virtual, né? Seja a facilidade de estar na nuvem, poder se conectar de qualquer lugar, não necessariamente você ter que ir lá para a empresa. Isso tudo contribui, né, para soluções em nuvens, né, e robustas que certamente quem já estava usando sofreu muito menos o impacto agora do que quem ainda estava naquela vida on-premise, né? É verdade, tem um ditado que mamãe diz que se não é na dor, é pelo amor. Se não é pelo amor, é na Vai dor, pela né? dor, com Então, certeza. quem é muito resistente em relação à tecnologia, no momento de pandemia, teve que se reinventar, né? Exato. Por exemplo, meu pai é um cara que vai no caixa eletrônico arrancar dinheiro até hoje, na pandemia, ele começou a se reinventar, começou a usar cartão de débito, começou a ver o mundo de maneira diferente. E isso não é diferente para o nosso mundo de tecnologia, não, as pessoas estarem mais abertas em relação a isso, né? Principalmente quem é um pessoal um pouquinho mais de idade avançada, que muitas vezes não está acostumado, tem dificuldade, às vezes não tem ninguém em casa para poder ajudar em relação a isso, né? Então, todo mundo teve que se reinventar. E aí entra um bom atendimento, né? Porque o atendimento não é só no pós-venda. Ele acaba sendo auxiliando um cliente ou potencial cliente que está com dificuldade de acessar o seu produto ou serviço. E até o Thiago falou que o Salesforce está isolado no Gartner, isso tem um motivo também. A revolução do cliente. A Salesforce ela é CRM que gerencia o relacionamento com o cliente. Quando o cliente passa a ser o foco, não tem como você não ter um CRM na tua empresa e você precisa usar as ferramentas que vão te conectar a ele, porque é ele que está demandando tudo hoje. Não, e se você parar para pensar, a Salesforce começou lá em 99, né? Então, você imagina que lá o pessoal considerava a solução em nuvem maluquice, né? Não, sem chance, né? Não. Olha, agora a gente acha, né? As pessoas já aceitaram que tem o Google Drive, que tem o Dropbox, que tem, né, as soluções em nuvem que estão mais no cotidiano. Mas quando eu comecei, tinha clientes que só aceitavam coisas localmente, que tinha essa barreira, né? Nada de colocar em nuvem, sem chance. E isso nos últimos 5 anos veio assim diminuindo, que hoje eu acho que não tem mais ninguém que ainda pode ser que exista algum louco aí, né? Mas ninguém que compre mais uma briga por ser uma solução em nuvem. E outra coisa, Tiagão, o Doug comentou da experiência em banco, é por isso que o banco tem aqueles trocentos mainframes lá que ninguém consegue arrancar até hoje, né? Gradativamente tem que ser migrado para sistemas novos, mas o legado dificilmente, principalmente no segmento bancário, deixa de existir, né? Mas se você pegasse mesmo lá em 99 internet, cara, 96 meu pai comprou o primeiro computador. E aí era modem da US Robotics aqui desse tamanho. Conexão de internet era aquela qualidade maravilhosa. Pensa você falar de uma solução em nuvem, né? No Brasil, eu acredito que nem tinha Nem cliente tinha, utilizando o nem tinha. Salesforce. Tinha. Nos Estados Unidos, Acho provavelmente que, devia. acho que local web começou com essa questão de nuvem, mas foi um tempo bem depois e também sumiu rapidamente. Exatamente. Você falar a conexão estável para usar uma solução em nuvem na época, pelo amor de Deus.
A hora que você clicasse para abrir um registro de conta, já caía essa conexão na internet já. Douglas, você comentou até a questão do local web, que estava usando uma solução em nuvem e tudo mais. O Service Cloud, ele destina para algum mercado específico? Tem algum nicho específico que ele atende? Ou aí usando o mesmo exemplo que eu usei com a Débora falando de Marketing Cloud, eu sou o dono lá da vendinha e quero fidelizar meus clientes, quero ter quero mandar lá o feliz aniversário quando ele de fato faz aniversário. Isso serve para mim também? Tem algum nicho específico que o Service Cloud atende? Não tem um nicho específico. Qualquer empresa que precisa se conectar ao seu cliente consegue utilizar o Service Cloud. Se você já tem acesso ao Salesforce, se você já usa alguma das outras nuvens, você consegue implantar isso tranquilamente. Eu recomendo que você já tenha um processo definido para que você não use uma ferramenta muito grande para algo muito pequeno, que você vai acabar complicando o seu atendimento e vai burocratizar ele. Mas para as empresas que utilizam Salesforce, isso já é normal e é possível utilizar sim. O verdadeiro ditado, né, Doug? Matar a formiga com um tiro de bazuca, né? Tem que realmente medir a necessidade versus a realidade. E tem um ponto importante que você mencionou em relação a ter um processo definido, né? Porque muitas vezes na implantação de service acabam se misturando alguns processos que se geram criação de caso, por exemplo. E quando você vai entender o processo de fato, você está falando de gerenciamento de pedidos, você está falando de outra frente, você acaba utilizando uma funcionalidade de service. E aí, quando de fato você precisa implantar service, implantar a base de conhecimento, implantar tudo relacionado, você vê, opa, mas a minha básica funcionalidade do Salesforce já está, desculpa da palavra, toda cagada, e isso não serve para mim. Na verdade, quando os verdadeiros objetos não estão adequados para aquele processo e deveria existir um outro sistema integrando, ou um outro objeto customizado, ou um outro objeto dentro do Salesforce, menos o gerenciamento de casos dentro do Service Cloud, né? Isso é uma prática muito comum dentro das empresas, que a primeiro momento atende, mas aí você vai olhar a longo prazo, não é escalável, né? Ô Douglão, só uma dúvida agora. Qual que é o principal fator de sucesso para eu implementar um Service Cloud? Porque assim, pelo que vocês até estavam comentando aí, até um pouco emendando um pouco do que o Gui estava falando, tem empresas ou tem situações, tem processos que o processo é ruim já, não é feito nenhuma revitalização naquele processo, ou seja, eles não avaliam aquele processo para saber se faz mais sentido ou não, porque é aquele processo que passava lá para o Joãozinho, que o Joãozinho botava numa planilha e carimbava e mandava para o outro, e aí o que eles fazem? Eles tentam pegar aquele processo que está lá com um papel, que todo mundo está carimbando, e tenta jogar isso daí para uma forma automática, ou seja, você continua ruim automático agora, né? Qual que é o principal fator de sucesso na hora que a gente vai implementar o service? Justamente, eu considero que seja o processo. Porque sempre que eu vou implantar um sistema num cliente diferente, eu falo para ele que cada vez que você está fazendo uma implantação, cada vez que você está fazendo uma mudança sistêmica, você está tendo uma oportunidade única de rever o teu processo e melhorar ele. Porque depois que você implementou esse sistema, você não vai querer jogar fora todo o budget pelo ralo, porque você simplesmente copiou e colou um sistema dentro do outro, ou simplesmente pegou o processo que já existe sem fazer nenhuma melhoria e jogou ele dentro do Salesforce. É possível fazer isso, a maioria das empresas fazem isso, infelizmente, mas eu recomendo que as empresas comecem a olhar para o processo, tenta desburocratizar isso, tenta reduzir o nível de complexidade do processo para que ele fique mais fluido. Então, quando você tem um processo fluido, você tem clareza do que cada ator vai fazer e também dos resultados esperados. Então, muitas vezes eu cheguei num cliente, inclusive foi o cliente que me ajudou a tirar a certificação, foi onde eu botei a mão na massa mesmo. Mas ele não se preocupou com os KPIs. E no final do projeto, quando ele foi entregar para a área tinha por contrato com uma empresa terceira que eles precisavam apresentar resultados baseados em KPIs. E o Salesforce não faz KPIs? Claro que faz. Só que ele não se preocupou em modelar o processo para que ele atendesse os KPIs internos. O que aconteceu?
ele acabou focando demais na experiência do cliente com o Service Cloud e esqueceu de olhar as necessidades internas do processo que a empresa dele já exigia. Então, eu acho muito interessante você focar no processo, ter uma clareza disso, aplicar isso dentro do Salesforce, mas já solicitando os KPIs para que o processo inteiro seja desenhado para te dar o resultado que você precisa. Aproveitando aí, tem muita empresa, né, muito cliente que tenta pegar um objeto quadrado para encaixar num triângulo, né? E assim, você pode até forçar a barra e encaixar ali, entendeu? De alguma Bola maneira. quadrada do Chaves. Exatamente, mas é aquilo, né? O momento de trocar de ferramenta, seja ela qual for, é o momento que você tem para revisar os processos e fazer melhor. Então, aproveite o momento e trabalhe esse lado de processo. Nesse ponto, as consultorias boas ajudam o cliente, tá, nessa hora a rever esses processos. Mas tem cliente que não ajuda também, tá? Então, o cliente tem que fazer a parte dele, porque eles podem orientar, podem sugerir, mas se o cliente falar, não, eu quero que seja quadrado mesmo, a empresa, a consultoria, ela certamente vai deixar que você coloque quadrado, porque ela não quer ter conflito com o cliente, ela quer ajudar o cliente, mas tem cliente que, infelizmente, não quer ser ajudado, tá? Existe, tá? Não, isso não é lamúria, nem nada, não. Existe mesmo cliente que ele acha que o processo dele é o certo. Olha, eu já tive um cliente que eu fui dar era uma consultoria só de boas práticas, né? Não era nada de para eu fazer a implementação. Eles mesmos estavam fazendo e estavam querendo ter um coach de boas práticas. E aí, eu cheguei lá, eles tinham o mesmo negócio que a minha empresa, tá? O mesmo, exatamente, fazia a mesma coisa. Era uma consultoria de tecnologia, mas eles prestavam tecnologia de informática, né? Faziam projeto, iam lá, implementavam. Era exatamente o mesmo negócio. Expliquei como é que funcionava aquela parte de leads, contas, oportunidades, assets, tudo mais. E o cliente, não, mas meu negócio é diferente. Mas meu negócio é diferente. Depois da 10ª vez eu falei, cara, seu negócio é o mesmo que os demais, é assim, assim, assado. Expliquei tudo e no fim, tinha um board lá, né? Eu expliquei, olha, vocês têm que ter cuidado, vocês estão fazendo algo totalmente errado e depois vocês vai sair caro essa brincadeira, entendeu? De vocês, porque vocês estão indo por um caminho que não estão seguindo boas práticas. Mas o cliente, não, meu negócio é diferente. Não era, entendeu? Era um negócio igual a muitos outros que tem aí que já tinha prática, já existia bench no mercado, né? Eles usam 80-20, né, Ti? 80% customizado e 20% nativo, em vez de ser o contrário, né? E outra coisa, é tirar o... né? Eu nasci assim, eu faço assim e vou morrer fazendo assim. Esse é o grande pecado capital aí, que onera muito o sucesso das implantações de projetos de TI de maneira geral. Então, tem que ter a cabeça aberta, revisar aquilo que não está funcionando bem e otimizar, e a troca do sistema, certamente, é a melhor oportunidade para, de fato, fazer isso, né? Mas, O mundo igual o Thiagão muda. falou, tem que querer ser ajudado. Se não querer ser ajudado, tá difícil. Vai ficar, exatamente. Ô Douglas, falando um pouquinho das funcionalidades do service aí que você estava comentando, a gente tem lá o console, tem Live Agent, tem Knowledge, você comentou aí do Omnichannel. Explica para a gente um pouquinho do que é cada funcionalidade dessa que contempla esse guarda-chuva de Service Cloud. Dentro do Service Cloud, a gente tem diversas funcionalidades que nos ajudam a conectar o operador, o atendente até o cliente. O Omnichannel, ele simplesmente, o que ele faz? Ele recebe os atendimentos de todos os canais, seja web, seja chat, seja e-mail, seja telefone, e conecta eles e faz a distribuição, o roteamento dos casos dentro do Salesforce. Então, eu posso ter antigamente, as empresas trabalhavam web, eu tenho meu setor de telecom, então ele separa os atendimentos por canal. No Salesforce, você consegue unificar isso.
Você pode manter separado? Pode, por uma escolha da empresa, uma estratégia, mas você consegue, o mesmo operador que atende e-mail, ele pode atender o chat, ele pode atender o telefone e pode atender até os chamados criados pelo site da web. Então, o Omnichannel ele tem justamente essa função. E recentemente, o Omnichannel começou a absorver e rotear outros objetos que não sejam o objeto de casos. Então, você consegue rotear qualquer objeto personalizado e você pode utilizar o casos para o atendimento e rotear, por exemplo, você tem um atendimento que precisa passar por um back-office, passar por algumas etapas de análise de documentos ou outro tipo de análise, você consegue fazer o roteamento para os agentes de back-office também pelo Omnichannel. Tá? Tem também a Knowledge Base, né, que é a base de conhecimento da Salesforce. Isso é muito interessante porque em tempos pré-inteligência artificial, isso era muito mais útil do que é hoje. A inteligência artificial hoje ela já ajuda muito nessa questão, mas a base de conhecimento, os próprios operadores, eles pegam os problemas do cotidiano e criam artigos. Eles criam literalmente uma base de conhecimento. Eles acumulam informações de como resolveram os problemas e a Salesforce estrutura isso na implementação, permitindo que quando você receba um caso semelhante a um caso que já foi solucionado, ele exiba as melhores soluções e o que foi feito em cada uma delas baseado nesses artigos. Os artigos podem ser votados, então é bem interessante a empresa ter isso por causa do turnover das empresas. Então, os funcionários mudam muito na área de atendimento e você acaba perdendo conhecimento. Com a base de conhecimento, você retém ali e faz com que essa adaptação seja muito mais rápida. Fora que dá para botar no portal também, né? Você pode colocar na sua community, você pode colocar até ele num espaço público, né? Mas o que você citou aí, inteligência artificial, um knowledge, né? Um knowledge base, uma base de conhecimento aí, tá? Bem categorizada, bem preparadinha, ainda faz frente aí com bastante inteligência artificial existente hoje, tá? Com certeza. E o próprio Salesforce já gerencia a questão, fora a categorização, né, Tiagão? Ele começa a ter uma inteligência para ver quais artigos são mais relevantes e automaticamente, dentro do componente padrão, ele começa a fazer essa sugestão de maneira automática. Fora a questão de categorização, mapeamento de dentro de campos do caso, que ele vai olhar o dado e traduzir isso do que existe de artigo, ele começa a sugerir itens mais relevantes de acordo com a busca do usuário, ou até mesmo em relação a casos que são criados. Ele vai fazendo essa indexação automática, porque toda a nuvem da Salesforce no meio tem uma camada de inteligência artificial. Então, o básico da inteligência artificial acaba muitas vezes dando pau em qualquer inteligência artificial aí de terceiros, né? É óbvio, dá para sempre para evoluir, e aí tem extensões, seja Salesforce ou não, com inteligência artificial, mas o arroz com feijão de quem consome Service Cloud já vem também com uma camada de inteligência muito boa em relação ao knowledge base. Boa. Legal. A questão do Live Agent, o que seria, Doglão? O Live Agent é o nome antigo, né? Que era o chat da Salesforce. A Salesforce adquiriu o Live Agent, absorveu e melhorou muito ele. Hoje a gente tem o Snap-in, que é o chat integrado, a janelinha de chat integrado dentro do seu site ou do seu portal, e você consegue usar os bots para abrir a comunicação com o operador via chat. Então, você em tempo real já consegue atender ali, ele já cria o caso, você consegue fazer a monitoração dessa conversa como um todo em tempo real. Então, o Live Agent foi uma aquisição da Salesforce que veio reforçar muito um canal que não tinha força nenhuma dentro da Salesforce e que hoje é um dos mais usados pelos usuários, né? Eu, particularmente, como cliente, como usuário, eu prefiro muito mais um chat do que um outro canal qualquer. E fora que tem uma outra penca aí, a gente não vai aprofundar em todas, né? Mas realmente o Service Cloud ele é bem robusto, né? Tem as consoles, visão 360, né? Toda a parte de report, toda a parte
em que você tem ali a parte de relacionamento com o cliente, escalonamento, né? Todo marcos, né? Ali no entitlement, né? Aquela parte de contratos de serviço, né? Que é fantástico para qualquer negócio, né? Essa parte. Eu gosto bastante do console do supervisor. Eu acho que é uma ferramenta fantástica. Ela é padrão do Salesforce e você dá uma visão em tempo real do que os seus operadores, né? Você ali como supervisor enxerga o que os seus operadores estão fazendo. Então você consegue ver o status dele, se ele está online, que horas ele entrou, quanto tempo ele está online, qual o tempo médio de atendimento dele daquele chamado, né? Daquele caso. Você consegue mudar o status dele, você consegue, qual é o caso que está tratando, transferir esse caso para um outro agente. Então, você consegue fazer muita coisa ali sem ter que ficar indo na mesa do cara, ver o que ele está fazendo. Então, passa esse caso para fulano, aí vai lá na mesa do fulano. Chegou o caso aí? É o número XYZ. Então, você consegue fazer um monitoramento muito bom baseado só no console do supervisor. E o terror, e o grande terror de todos os implementadores, o CTI. Conta pra gente aí as experiências com CTI. Sempre rola muito estresse, né, na parte de CTI, mas experiência aí com CTI, teve algum projeto aí que você trabalhou com CTI? O CTI, eu não cheguei a trabalhar com a implementação em si. A gente até tentou fazer uma integração com as Azuras, né, na época, mas acabava não sendo vantagem. Por quê? Porque era na época pré-Classic ainda que a gente acabou fazendo esse projeto. Então, a integração ainda era muito fechada, não tinha as APIs necessárias, os desenvolvimentos fizeram. Eles abriram os outros canais, como o Web2Case e o Email2Case, e mantiveram o atendimento telefônico em outro sistema, um sistema proprietário deles. Sabe que eu fiz o teste, eu comecei trabalhando como gerente de call center ali, né, com Salesforce. Eu era usuário, tá? E depois eu virei administrador, então eu testei aquelas primeiras versões do CTI, instalei porque eu trabalhava numa empresa de VoIP, né? Era IP-fone, né? Essas coisas. E aí eu ainda tinha muito delay nessa época, mesmo que você fizesse tudo certinho e funcionava, mas tinha um delay ali, né? Por causa da qualidade de internet da época, né? Tudo. Hoje em dia isso evoluiu bastante, né? Você tem já vários parceiros que já possuem softphone direto, né? Você vê as marcas mais famosas aí de PBX já tem normalmente seu próprio softphone que já fala lá com o Salesforce, tem um conector, né? E acaba sendo bem mais tranquilo do que antigamente, né? Mas já passamos bastante sufoco já com as primeiras versões, né? Isso evoluiu bastante, hoje em dia está bem melhor. Mas ainda é uma das partes do projeto bem sensível, né? Que você identifica o cliente, depende dos modelos, né? Tem vários... A própria telecom era analógica também, né? Então, você fazer essa interface, transformar a telecom em digital e implementar isso dentro do Salesforce era, de fato, muito mais complexo do que é hoje. Mas a solução da Salesforce já era muito fantástica. Você recebia uma ligação, se o telefone estava cadastrado, ele já abria a conta, já abria um caso. Então, o próprio console já fazia tudo isso e o operador não precisava de muito esforço para poder fazer o atendimento. Ganhava um bom tempo ali. E a evolução disso, a gente está falando de softphone, CTI, a gente está falando de chat, que não é algo tão antigo assim. Hoje a gente já está falando de trazer WhatsApp, trazer Messenger do Facebook para dentro do Salesforce, trazer o próprio SMS para dentro do Salesforce, que hoje em dia parece que não, né? O WhatsApp é muito utilizado no Brasil, mas quando você vai para fora, tem SMS. muita troca de SMS, ainda se não me engano é o maior canal de comunicação de mensagens hoje em dia, né? Fora do Brasil. Então a gente está falando de trazer esse tipo de comunicação para dentro do Salesforce também e ter um time to marketing melhor, ter um tempo de atendimento melhor também para o cliente, né? E não nativamente, é um pacotinho à parte, a própria Salesforce já oferece meios
de integrar essas soluções, e também tem muitos aplicativos na AppExchange que acabam ajudando, né? Então, é muito legal essa questão de ter um modelo omnichannel de atendimento ao cliente, e independente se ele está sendo atendido por telefone lá pela URA, se ele está sendo atendido por caso, se ele está sendo atendido por chat ou pelo WhatsApp, centralizar a maneira que você se comunica com o seu cliente e, acima de tudo, saber que o seu cliente entrou em contato, teve interação por mais de um canal de comunicação, né? Porque é muito ruim, cara. Você pega as experiências antigas aí, você liga em determinada operadora de telefonia. Aí, a cada agente que vai passando, você tem que sair repetindo tudo que você falou. Aí, beleza, seu problema não é resolvido, você entra em contato todo dia, você tem que explicar o do contato anterior, mais a sua reclamação atual. Cara, não tem cliente que aguenta ser atendido dessa maneira. Você sabe que a perde gente... a paciência e fica quieto, né? Você Deixa sabe que a gente quieto, está em cara. 2020, né? É um ano em que a gente já deveria estar mais digitalizado, mas isso aí acontece, assim, com as maiores empresas, tá? Aconteceu comigo essa semana aí que passou, abri um chamado numa empresa famosa de café, não vou falar o nome. E, cara, assim, é uma dor de cabeça abrir um chamado lá. Impressionante como é que estão atrasados em relação ao potencial do que o mercado hoje oferece ali, né, para você atender bem o seu cliente, e eles deixando a desejar, cara. E não é um café Não barato, é um não. café barato, né? Se você for colocar, se você quebrar as cápsulas, que provavelmente deve ser de cápsula, né? Sem falar a marca, se você jogar ali, você vai ver que o quilo sai caro, né? Sai muito caro, sai muito caro. Você vai ver que o quilo vai sair caro. Ô Douglas, falando um pouquinho de tudo isso daí que a gente está comentando, de o que de fato acaba sendo um fator bem de sucesso mesmo para o service. Quando eu olho para processo, a gente falou um pouquinho que o processo é muito importante, né? Então acho que a questão do processo, se você está com um processo ruim, você automatizar, você vai ficar ruim mais rápido, né? Ruim automático. Tem a questão dos dados também, porque se você está com seus dados, você só tem lá o CPF do cara, você não sabe nem onde que ele mora, também é ruim que você não consegue dar aquela personalização no atendimento dele. Então você não consegue ter isso daí. Então a gente tem a questão de processo, dados, e tem o outro que acho que é o principal também, que a gente comentou, que é a questão da customização, né? Então seria uma governança. Tem gente que customiza demais e às vezes acaba utilizando poucas funcionalidades padrões da própria Salesforce, e aí depois quando tem as próprias releases, quando traz coisas novas, não consegue aproveitar e surfar na mesma onda. Dos três, qual que você considera o mais importante para ter um fator de sucesso no service? Além do processo, que já é importante, eu acho que você seguir uma linha um pouco mais clean, mais padrão, eu acho que vai te dar uma vantagem nisso. O Salesforce, ele tem muita ferramenta dentro dele que faz o service rodar, que se você começa a fazer modificação, customização ali dentro, ele pode acabar não entregando exatamente aquilo que você gostaria. Até tem um caso que eu crio um workflow dentro de um objeto que eu não poderia ter criado. E a gente pegou esse já no sandbox mesmo. Mas ele disparava o workflow muitas vezes por segundo. Porque ele ficava pingando para verificar, por exemplo, o status dos agentes. Ou verificando se tinha uma mensagem nova no Live Agent. Então, nesses objetos personalizados, padrões do Salesforce, eu não recomendo que você customize, eu recomendo que você use a maneira standard mesmo, e você tente adaptar um pouquinho o seu processo, porque a Salesforce é desenvolvida baseada nas melhores práticas de mercado. Então, se o seu processo não está cabendo dentro do Salesforce, começa a se questionar o porquê ele não está cabendo ali dentro, e ver alguma forma de você se encaixar nisso. É lógico, todo processo, toda empresa tem as suas particularidades e isso nunca vai acabar. Mas você consegue entrar num padrão de mercado e ser exemplo na tua área, você ser referência na sua área, sendo inovador. Então, você consegue mudar muita coisa, você consegue aproveitar a parte declarativa das Salesforce, que está muito evoluída, muito boa, sem você reinventar a roda.
Eu acho que o termo melhor para definir é isso, é você pegar algo que já tem nativo, mas por um simples capricho ou um simples vontade de alguém que está bancando o projeto, você acaba tendo que customizar todo o processo, todo o Agora, Salesforce inteiro, né? Você Agora, essa tua acaba... pergunta foi muito maldosa, ô Felipe, porque, pô, você pediu pro cara corta o quê? A mão, a perna, É verdade, né? pô, assim, É tudo importante, tudo é importante, né? Não tem como. mas a maioria das vezes, tá? Essa parte de processo é questão de boa vontade, se adaptar ao seu processo, ao que a ferramenta. Isso você está falando que quando a gente fala customizar, não é criar um campo, tá? Não é mudar os rótulos, não é isso, entendeu? Ele está falando mesmo de você botar regras, travar o sistema, né? E às vezes tem cliente que acha que o seu funcionário ele é um jumento, né? Assim, porque ele fala, não, que o pessoal vai errar, que não pode. Cara, não é assim, não é assim. Você precisa treinar seu funcionário, né? Não é... O fato de ser amigável não inibe treinamento, não inibe como você vai lidar com o cliente, como é que você vai fazer o atendimento, né? Como é que você vai seguir com os processos. Então, isso tudo é parte de um... a ferramenta é uma etapa do processo, ela não é o processo em si, entendeu? Exatamente. Eu já vi cliente, eu adoro esse tema service aqui, dá para falar 2 dias seguidos e a gente não vai estressar o assunto todo, tá? Eu fui no cliente, né? E o cliente ele era uma empresa de energia e em diversos estados, tá? Tinha companhias em diversos estados e eles estavam tentando fazer merge, né? Juntar os processos, salvando ali no caso ali as questões regulatórias, né? Que aí às vezes tem estado que tem uma lei própria ali daquele estado para atender uma necessidade. Mas, em termos de processo, imagina que eu estou fornecendo, é praticamente o mesmo, é o mesmo negócio, né? E eram completamente diferentes. Eles estavam há 5 anos tentando fazer junção desses processos. E aí eu entrei nesse projeto para fazer esse trabalho, né? De fazer isso para o Salesforce. E em 3 meses eu consegui fazer a junção dos processos deles das 2 empresas, tá? Então, assim, você vê assim, e teve reuniões que eu fui para reunião, eu pensei, não, mas isso não pode ser assim, olha só, eu vou ali tomar um café, vocês fiquem aqui discutindo, tá? Só sai depois que sair, só vai sair um, tá? Não vai... Só vai sair um, nada, não sai 2 daqui, só sai um processo. Vocês podem se engalfiar, tirar na porrinha, no braço, não interessa. Só sai daqui um processo. Tem 2 diferentes aqui, não é legislação, não é regulatório, então vocês têm que sair, vocês têm que se entender. E aí cada um usa a sua justificativa, mas no final dos 3 meses, a gente tinha um processo todo descrito lá, mapeado, todo mundo. Aí o cliente começou a sorrir de orelha a orelha, deu certo e tal, né? E até hoje eles usam o negócio lá bem. Tá funcionando, né? Então tá bom. Bacana. Douglas, para a gente não estressar tanto mais esse assunto de service, que é o que o Thiagão falou, né? É tema para ficar aí horas e horas batendo papo, que tem muita coisa, tem muito case aí para trazer. Mas para eu começar a utilizar service, eu preciso conhecer ITIL. Tem muitas terminologias do ITIL lá dentro do service. De terminologia dentro do Service Cloud, porque o ITIL é referência no mercado, então ele é um padrão, né? Então, existem porque a Salesforce também segue um padrão, mas não necessariamente você precisa conhecer a fundo o ITIL para você conseguir trabalhar com service. A ferramenta, quando você começa a mexer, quando você começa a estudar no Trailhead, ela mesmo já te ajuda a compreensão, a aumentar a sua compreensão do que ela representa. Então, você consegue avançar nela sem conhecer o ITIL. Eu mesmo não tenho certificação ITIL, eu conheço o básico e consegui certificação e trabalho tranquilamente com o Service Cloud e não tive problema algum. Mas gostaria de ressaltar também que todo conhecimento é válido. Quando você tem um amplo conhecimento com certificações,
seja de Salesforce ou fora do Salesforce, você vai agregar para a tua vida e você vai conseguir fornecer melhores soluções para os seus clientes ou para a tua empresa e você vai ser mais efetivo com isso. Acho que é por aí mesmo. Não é um predecessor mandatório, né? Mas se você tem um conhecimento, porque eu tive uns colegas que foram tirar certificação e não tinham nenhum conhecimento dessa parte de serviços, né? Ali de pós-vendas, tá? E eu trabalhei muitos anos nessa área, né? Como usuário mesmo, né? Ali fui agente de call center, né? Eu trabalhei em suporte técnico muitos anos. E para mim foi mais fácil isso, né? Porque eu tinha estudado ITIL, né? Eu fiz cursos de não fiz certificação, mas eu já tinha feito cursos de ITIL pela empresa e tudo. Então eu conhecia as terminologias, eu conhecia o processo, eu conhecia como é que funcionava o sistema. Então foi fácil, tá? Para quem não tinha nada, o maior relato que eu tive de dificuldades foi assim, poxa, eu não conheço bem, tem uns termos lá, foi se achar nos termos em si, tá? Mas nada, isso, né, hoje em dia com o Trailhead, você tem vários módulos que explicam isso mais no detalhe, te ajuda bastante, tá? Mas se você tem um conhecimento, né, como eu tinha um chefe lá atrás que ele falava que era o famoso plus a mais, né? Usar mais é muito Plus a bom. mais. É o plus a mais. E Bacana. outra coisa também, né? Se você for pegar a nuvem de service como um todo, ela aborda diversas áreas dentro do atendimento. Tá? Aqui a gente já falou de telefone, de chat, de mensageria, de gestão de atendimento e tem gestão de conhecimento também. Você pegar a gestão de conhecimento, por exemplo, a Salesforce prega a metodologia KCS, que é um outro framework em cima de curadoria. Então, tem muita coisa para você aprender, mas você precisa de fato ter certificação KCS para poder implantar um Knowledge Base? Ao contrário, a certificação vai abordar, você pode estudar, o próprio Trailhead está aí muito para apoiar e você vai conseguir implantar a base de conhecimento sem ter a certificação, né? Complementando isso que vocês falaram. Não é um pré-requisito para você trabalhar com Service Cloud, por exemplo. Bacana, Gui. Bom, agora falando um pouquinho disso daí, espero que os nossos ouvintes estejam gostando da nossa entrevista aí. Agora, obviamente, a gente vai dar muitas dicas aí agora no próximo bloco, o bloco que eu mais adoro aí, bloco 3, que a gente vai trazer muitas dicas aí para você que está querendo mergulhar ou para você que está querendo se especializar um pouquinho mais em service. Fica ligado aí que a gente vai trazer bastante dicas. Até mais. Estamos de volta aqui no nosso terceiro bloco, bloco de dicas de ouro. Nosso convidado aqui, Douglas, vai dar algumas dicas para você que está querendo se aprofundar um pouco mais no tema Service Cloud. Douglas, que dica de ouro você deixa para os nossos ouvintes aí, para que está querendo se especializar um pouco mais agora em Service Cloud? A dica mais óbvia é o Trailhead. É uma ferramenta sensacional e que me fez muita falta lá no começo. Se eu tivesse o Trailhead, eu teria avançado muito mais. Mas eu diria para você, lá tem muita informação e você pode acabar se perdendo com tanta informação. Então eu diria para você, escolha uma trilha, foque nessa trilha, foque numa nuvem específica da Salesforce por vez. É óbvio, você tem a liberdade para conseguir estudar diversas nuvens, mas quando você foca em uma única nuvem, você vai estar mais preparado para tirar uma certificação ou até com um conhecimento mais fresco ali para você avançar, se tornar um especialista no assunto. Quando você, no meu caso, eu sou consultor e eu trabalho com diversas nuvens, então a gente acaba sabendo um pouco de cada nuvem, porque é muita informação. Mas a dica é, escolha uma nuvem e aprofunde nisso. Você vai ser o cara dessa nuvem. O Service Cloud é algo que está crescendo muito. Embora tenha muitas demandas por Marketing Cloud, por vendas, mas eu acredito que a parte de atendimento ao cliente vai se fortalecer e tende a crescer muito nos próximos anos. Então, a minha dica é, pegue uma trilha, faça o Trailhead e, mais do que isso,
tente aplicar isso no dia a dia. Se você tiver uma oportunidade na tua empresa, solicite para participar de um projeto de Service Cloud, para que você possa botar em prática mesmo no dia a dia, com todos os desafios, o seu conhecimento, tudo aquilo que você adquiriu no Trailhead, estudando por conta ou em outras fontes. Bota a mão na massa, vai para cima. Boa. Tem alguma certificação ou curso que você recomendaria para a galera de fato que quer se especializar um pouquinho em Service Cloud? Bom, a primeira certificação que eu recomendo é a de admin, porque ela é pré-requisito para Service Cloud. De admin, corre atrás já. Ela é muito importante e se você quer se tornar um consultor focado em uma nuvem específica, ela é pré-requisito para a maioria delas. Então, corra atrás da certificação de admin e após a de admin, você consegue tirar a de Service Cloud. Existem a de Sales e a de Service. Eu diria que eu não tenho a de Sales, mas a experiência que me contam é que a de Service é um pouquinho mais complexa. Talvez pelo fato de que as pessoas são mais acostumadas, mais propensos a pensar em venda do que no atendimento. Quando eu fui tirar, eu não estudei tanto. Eu peguei, foquei no Trailhead, fiz as trilhas, mas o que mais me ajudou foi o dia a dia. Quando você encarava um problema, você sabia como contornar aquilo ali, e a prova é de consultor. Ela é um pouco diferente da de admin. A de admin, ela te faz umas perguntas mais diretas. Como você resolve isso? Como resolve aquilo? A de consultor, ela vai te propor uma solução que você vai encontrar no seu dia a dia. Ela vai te perguntar lá, se acontecer determinada situação dentro de uma empresa X, qual a melhor alternativa? Qual a melhor forma de resolver esse problema? Então, ela te força a pensar um pouquinho, não simplesmente na solução correta, e sim na melhor solução, na que mais se encaixa com o Salesforce, na que a Salesforce recomenda. Então, isso você vai saber colocando a mão na massa. E dica da dica, sempre que você estiver estudando para uma prova de certificação, pensa no mais nativo possível, tá? Às vezes eu tive colegas que foram fazer prova, seja de admin, de service, de sales, tá? E eles eram aquele consultor de um cliente só, então ele não teve vivência em vários cenários, né? E aí ele às vezes está num cliente que está muito customizado, e aquela verdade que você vê no Trailhead, né, de que usar o nativo já não existe mais, né? E aí ele vai para a prova achando que aquilo ali é a verdade real, né, que é o mundo real, e não é, tá? Aquilo ali é a particularidade de um cliente, né, da empresa que ele trabalhou. Mas quando você vai lá na prática, lá, a Salesforce ela não vai te colocar uma prova com a particularidade do cliente, vai ser dentro do que ela tem de padrão de ferramenta e o que ela recomenda, né? Então, foque sempre no que é nativo, tá? Não foque na tua realidade, ou às vezes você está em um cliente, um projeto, só viveu um projeto e aquilo ali não é como as outras empresas às vezes fazem, tá? Então, tem uma habilidade que eu acho que é importante as pessoas que desenvolvem Salesforce acabar adquirindo essa habilidade, que é saber o que é customizado e o que é default. Nem sempre você vai pegar uma org default igual o Trailhead, e nem sempre você vai pegar um projeto do início para você começar a desenvolver. Muitas vezes você já vai pegar uma org que está rodando já há 3, 4 ou 5 anos, e você precisa saber distinguir o que foi customizado e o que foi feito default da plataforma. Se você tiver esse discernimento, você conseguir para a plataforma saber aonde foi customizado e aonde foi padrão, você já tem um passo bem avançado para você conseguir a certificação. Por quê? Porque eles usam muito o padrão. E se você conseguir distinguir o que é customizado do padrão, é sinal que você conhece bem o que a Salesforce tem a oferecer já a default. Então, fica a dica aí. Bacana. E agora a dica da dica da dica. Você que está querendo tirar a certificação em admin,
Você que está querendo tirar ou qualquer outro tipo de certificação, vai lá no nosso episódio 38, o Thiagão dá umas dicas de ouro, que para qualquer certificação, se você seguir lá os passos a passos dele, você vai sair já com o certificado garantido aí. E não esquece de marcar a gente lá quando você tirar o seu certificado lá no LinkedIn, hein? Vai ser com muito gosto, né? E aí, aproveitando que a gente falou de admin, também dá uma olhadinha no episódio 33, que a nossa querida Marcela Pessuto falou muito sobre o papel do administrador Salesforce. Então, vale a pena também conferir, que é um tema bem relacionado aqui, né? Como o Douglas falou, é um pré-req para você tirar a Service Cloud e conhecer bem o admin, né? Então, vale a pena conferir esses tópicos lá, esses episódios anteriores. Muito legal. Douglão, eu preciso ter algum outro conhecimento fundamental para eu começar a navegar no Service? Ou, de fato, eu acessando lá o Trailhead, eu já consigo ter já insumos necessários? Ou você acha que tem que ter algum fundamento ali para eu conseguir mexer no Service? Eu acho que para você começar a mexer se envolver com o Service Cloud, eu recomendo que você tenha um conhecimento básico de Salesforce, seja como usuário ou seja até como um desenvolvedor que está começando agora, alguém que está fazendo a parte declarativa, mas você precisa conhecer um pouco dos limites, você precisa conhecer um pouquinho de como a plataforma funciona. Se você tiver o mindset da plataforma, você vai conseguir navegar por qualquer nuvem que você desejar aprender. Tem umas nuvens mais complexas, tem outras que são mais simples, mas sempre segue um padrão. A Salesforce sempre tem um padrão que sempre que você tiver, seja num objeto de conta, de casos ou qualquer outro objeto customizado, você vai olhar pontos e reconhecer um padrão. Então, eu recomendo que você aprenda o básico, saiba o que se mover tranquilamente na plataforma, você consiga navegar por ela sem problema nenhum. Aí sim, você pode começar a se envolver com outras nuvens, como a Sales, a Service, e como o Thiago disse, é muito interessante que você tenha um conhecimento em atendimento ao cliente. Não é pré-requisito, mas é bom você saber quais são as dores do atendente, as dores do supervisor, você entender um pouco daquele mundo, quais são as métricas, isso vai te ajudar muito a evoluir na plataforma. Mas o próprio Trailhead, ele tem, além de unidades de badges que ensinam algo mais pesado, um pouco mais técnico, ele também ensina a teoria, ele ensina o básico. Então, é uma plataforma muito completa e eu acho que você focando no Trailhead e com muita força de vontade, você consegue se dar bem nessa nuvem. Falando um pouquinho agora de atitudes, Douglão. Leituras, pesquisas, podcasts, eventos, o que você anda lendo, ouvindo, participando aí para deixar de dica para os nossos ouvintes também? Cara, eu costumava a participar dos eventos da Salesforce, mas com a pandemia isso reduziu um pouco. Então, eu estou focando muito em leitura, né, para sair um pouco da frente das telas, né, porque a gente está ficando em casa, sai do computador, vai para a televisão ou vai para um iPad, vai para outra tela. Então, eu estou lendo um livro chamado Mindset. Ele é um livro muito bom, ele fala sobre justamente isso que eu acabei de falar, sobre o poder do esforço, você ser disciplinado e focar em algo que você deseja aprender, que você deseja aprimorar e não necessariamente você se conformar que não tem aquele dom, você pode desenvolver dons. Então, eu recomendo muito esse livro. Outro livro que eu estou lendo também, o livro chama Satisfação Garantida. Ele conta a história, um pouco da história da Zappos, que é uma empresa que vendia sapatos online. O fundador da empresa, ele tirava fotos dos sapatos na vitrine da loja da frente da casa dele. Quando alguém fazia um pedido, ele criou um sitezinho básico. Quando alguém fazia um pedido, ele ia lá, comprava, embalava e postava no correio. Então, ele começou do zero e conta a história da fundação de como a empresa surgiu. Essa empresa ela substituiu a hierarquia pela holacracia, onde as áreas têm autonomia para decidir o que vai ser feito em cada uma delas e também não depender, não centralizar somente a autoridade em uma ou duas pessoas. Então, eles viviam em uma comunidade. Então,
o livro fala um pouco sobre a entrega da felicidade, né? Entregando os sapatos como se fossem a felicidade para os clientes. Então, o próprio CEO atendia os chamados que os clientes faziam. Então, os clientes ligavam lá, quem atendia era o próprio CEO ou qualquer outra pessoa que tivesse na empresa. Então, é muito interessante esse livro, que envolve um pouquinho do atendimento ao cliente, de colocar o cliente como centro das coisas, centro da empresa, e empreendedorismo, que é um tema que eu gosto bastante também. Bacana, a gente vai deixar um linkzinho aí na descrição desses livros que você está recomendando para a galera aí, para quem tiver mais interesse. Thiago ou Gui, tem alguma dica aí para os nossos ouvintes? Eu já dei a dica lá do admin, né? Então, deem uma olhada lá que vai valer a pena, vai ajudar. Episódio 38 lá e episódio 33, né, Ti? Correto, isso aí. Eu vou complementar, Fê, em relação ao que o Doug disse, em relação ao estudo de Service Cloud. A gente vai deixar aqui na descrição também. Vou deixar a Triomix na certificação oficial de Service Cloud. E nem se você não quer estudar para a certificação agora, é uma Triomix bem interessante que vai abordar muito do que a gente falou aqui. Vai abordar de CTI, vai abordar de chat, vai abordar de Omnichannel, vai abordar em relação à base de conhecimento, vai abordar sobre KPIs de atendimento, vai abordar sobre a ferramenta de modo geral. Então, é uma Triomix bem completa em relação à nuvem de atendimento e que certamente, se você quer se especializar, não pode faltar aí no seu portfólio. Tá? Então, a gente deixa o link aqui na descrição, essa é a minha dica. Boa, Gui. Douglas, para a galera falar com você, onde que a galera te acha? Como que a galera te acha? Bom, vocês podem me encontrar no Trailhead, Douglas Brandão, né? Só digitar lá trailblazer.me/id/Douglas Brandão. No LinkedIn também, linkedin/in/Douglas Brandão. Se quiserem, posso passar também o meu Instagram, que é Douglas_Brandão, ou @TrailblazerBrasil, que é um Instagram que eu estou começando aí para disseminar a comunidade dos Trailblazers no Brasil. Muito legal. Excelente iniciativa essa. Guilherme Monteiro, como faz para a galera falar com você? Muito simples, Fê. Só digitar Guilherme Monteiro Salesforce, qualquer rede social vai aparecer, ou o canal Salesforce Brasil. Também em qualquer rede social. Maravilha. Tiagão, como a galera fala com você? Vou falar igual o Gui, é muito simples. Me acha lá no LinkedIn. Thiago Schmitz, Thiago com H, Schmitz é SCHMITZ. Lá pela 10ª vez você consegue acertar. Com certeza, falando mega rapidinho agora, né, Tiagão? Me adicionar lá no LinkedIn também, Felipe Moreno. Se você colocar Felipe Moreno Salescast, você vai conseguir também me achar. Não esquece de adicionar lá também nossa galera que sempre está aí nos bastidores dando todo o suporte pra gente. Bruno Passos, o Brunão, joga lá no LinkedIn, Bruno Passos e Tayan Guerra. Também você vai conseguir adicionar a galera lá e trocar uma ideia com a gente. Bom, espero que vocês tenham gostado. Douglas, muito obrigado pela participação aí. Para você que tá aí com a gente, acessa lá tanto fanpage quanto Facebook, Instagram, Twitter, tudo lá, @salescast. Segue lá a gente, dá um likezinho também, troca uma ideia com a gente que vai ser muito bem-vindo isso daí. Para você que está ouvindo e curtindo esse episódio pelo Spotify, não esquece de clicar aí no botão seguir. Toda vez que chegar um episódio novo, vai chegar aí para você esse episódio novo. E para você que está escutando pelo iTunes, deixa aí as suas 5 estrelinhas e faz um comentário que a gente vai responder todo mundo. Tá certo? Obrigado e até o próximo episódio.